isso para a igreja, reiterando, né, tudo que eu estou dizendo aqui já dissemos em outras oportunidades, mas para reforçar, que a nossa ideia é mostrar que a teologia, ela não é algo dotado somente daquele caráter de pesquisa, de um caráter puramente acadêmico, mas muito pelo contrário, a teologia boa e eficaz, ela é aquela que se faz na prática. É quando nós olhamos para essa boa teologia e sempre comparando com as Escrituras, obviamente, né? E isso se torna em prática na vida da igreja. Então, nós rogamos ao Senhor mais uma vez que sejamos transformados por isso. Então, antes da gente começar, de entrar no tema, de falar acerca do que nós iremos abordar aqui nessa temporada, digamos assim, começaremos com uma oração. Ó Pai amado, Deus soberano, Tu és o nosso Senhor, Tu és o Deus de nossas vidas. Ó Pai, nós rogamos a Ti e pedimos, Senhor, que ilumine o entendimento da Tua igreja. Que o Senhor trabalhe no nosso coração, em cada um de nós, Pai, nos mostrando a verdade que vem das Tuas Escrituras, a verdade que Tu revelaste a nós, Pai. Nos mostre, Pai, maneiras práticas de utilizarmos isso, para que sejamos filhos empolgados com todas essas maravilhas, Pai, da Tua criação, com todos os aspectos daquilo que Tu criaste, ó Deus. Que possamos verdadeiramente tornar isso algo que parta de dentro para fora da Tua igreja, Pai. Que possamos impactar não somente a vida uns dos outros, em comunidade, como uma igreja local, mas que possamos impactar o mundo também, a sociedade de uma maneira geral. Esteja conosco, Pai, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós preparamos aqui alguns slides, embora a gente vá seguir a mesma dinâmica que temos feito até agora, de citar alguns textos bíblicos, colocar alguns ali, outros a gente vai abrir também, mesmo não estando ali. Então, a nossa ideia, nesse momento inicial, é pontuarmos exatamente o que nós vamos estudar aqui. E por que nós entendemos que esse tema, neste momento, ele é especial, é precioso. Então, hamartiologia, ou a doutrina do pecado. Nós vamos abordar aqui estes 5 pontos ao longo dessas aulas, começando hoje com uma conceituação e introdução desse assunto. Ainda hoje nós entraremos na origem do pecado, começaremos, mas certamente não iremos terminar esse ponto, porque ele é bastante grande. Na sequência, a disseminação do pecado, a natureza do pecado e a punição do pecado. Então nós, como cristãos reformados, nós temos uma noção bastante forte acerca da identidade do homem, acerca do poder do pecado sobre o homem que está desprovido da graça de Deus. Nós temos a nossa depravação total, né? A doutrina da depravação total que nos mostra exatamente isso. Mas quando a gente olha para a doutrina da depravação total, alguns pontos que a gente poderia trabalhar com mais detalhes, né? Que seria realmente essa questão do surgimento do pecado, de alguns pontos que normalmente nós não abordamos quando falamos da depravação total. Então, nossa ideia aqui é justamente entrar em tudo isso. Mas não somente isso, irmãos. Por que o tema da hamartiologia é importante? Porque quando a gente pensa na ideia de Cristo, ou na pessoa de Cristo, tudo que Cristo fez e faz na vida da igreja e de cada crente individualmente, há um brilho maior, há uma clareza maior acerca da obra de Cristo quando olhamos para essa questão do pecado. Porque, de fato, se o homem não reconhece o pecado ou a extensão do pecado na humanidade, ele jamais irá entender de maneira plena qual é o poder do sacrifício de Cristo. Então é aquela história, né? Muitas igrejas por aí costumam dizer que creem no sacrifício do Senhor Jesus como um sacrifício que é expiatório, que coloca o pecado dos crentes ou o pecado dessa raça eleita
né, sobre o próprio Cristo, ele expiando os pecados, ele traz a salvação, uma reconciliação para com Deus. Mas não param para pensar no quão amplo é o poder do pecado na humanidade. Então nossa ideia é justamente essa, trazer esse tema, para que esse tema nos ajude no próximo assunto, talvez, ou daqui a alguns meses, né, que seria a cristologia, o estudo, né, a doutrina acerca de Cristo. Então aqui, só para conceituar essa palavra, né, a nossa ideia não é ficar preso nesses jargões, nessas palavras difíceis, né, muito embora a gente traga isso porque é necessário ter esse tipo de rigor quando tratamos de temas assim. Mas nós queremos desmistificar. Hamartiologia vem do grego, de hamartia, que é erro ou pecado. E logia, né, logos, estudo. Portanto, é o estudo, né, ou a doutrina acerca do pecado. Grandes teólogos do passado se debruçaram sobre esse tema. Alguns o fizeram de maneira um pouco mais superficial, outros se detiveram nisso aqui por anos e anos. Muitos teólogos, inclusive, discordaram fortemente sobre alguns pontos. Mas eu acredito que o mais importante de tudo é a gente trazer essa visão a partir das Escrituras. E nós vamos construindo ponto a ponto aqui, entendendo algumas polêmicas ou assuntos um pouco mais espinhosos, por assim dizer. A origem do mal é um deles, né? Ou a origem do pecado. Isso tem dividido a igreja de alguma forma, né? Desde a antiguidade, porque alguns dizem que o pecado foi criado pelo próprio Deus, enquanto nós acreditamos que não. Isso vai contra a sua natureza, né? Mas essa é a nossa ideia inicial aqui, irmãos. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente, né, uma introdução, conceituar tudo isso. Eu vou falar sobre várias coisas aqui e nós iremos retornar em alguns pontos ao longo dessa aula ou das próximas aulas, mas a ideia é justamente que nós tenhamos uma imagem clara na nossa mente para que a gente vá construindo isso de uma maneira mais apropriada. Então nós vemos, irmãos, desde o início da criação, em Gênesis 1, 31, se os irmãos puderem abrir, Gênesis 1, 31 nos mostra que o que há com a realidade da humanidade como nós conhecemos hoje, nada mais é do que um desvio de rota na conduta do homem. Não um desvio de rota na soberania de Deus. Porque Deus, ele se faz soberano mesmo com a existência do mal, mesmo com a existência do pecado. Nós iremos reforçar isso aqui ao longo de várias citações bíblicas que nós temos aqui, que dispomos, né? Que defendem justamente isso, que Deus não se confunde com o pecado. Ele não pode ser ligado ao pecado como se tivesse sido o criador disso. Mas ele nos dá a capacidade de não pecarmos ao primeiro homem, à primeira mulher. E o que vemos aqui é o seguinte, ó, Gênesis 1, 31. Depois que Deus criou todas as coisas, é dito o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Frisamos aqui, e eis que era muito bom. Então Deus, ele enxergou prazer na obra de suas mãos. O início da criação era exatamente isso. Não havia nenhum tipo de rusga, não havia nenhum tipo de relacionamento torto para com Deus, mas o homem, ele encontrava essa plenitude com o Senhor, e as coisas realmente eram assim, boas e perfeitas, porque Deus havia criado daquela forma. Então, a criação nesse início desfrutava desse tipo de perfeição, que seria um tipo de perfeição assim, não em grau de perfeição, mas em tipo.
né, explicando, como se fosse uma natureza diferente. É difícil a gente comparar o que era lá no início com o que poderia ser hoje. Hoje já realmente a gente não conseguiria alcançar esse tipo de perfeição. Não há mais como resgatar isso, a não ser na segunda vinda de Cristo, em que tudo isso realmente será, e mais ainda, né, será muito maior do que toda essa glória que havia sido demonstrada na criação desde o princípio. Mas o fato é, Deus cria o homem, cria este mundo, cria todas as coisas que aqui estão, e Ele vê isso com prazer. Deus enxerga isso como algo bom. Por que é importante a gente ressaltar isso e colocar essa ideia como um pontapé inicial aqui a nível de pensamento, como nós iremos construir as coisas aqui adiante? Porque a filosofia do mundo, em suas várias vertentes, ela vai nos dizer algo que é na contramão disso, né? Que essa existência original carrega um tipo de, como se fosse uma potência, um poder ser, né? O homem é nada, mas ele pode tornar-se tudo. Então há de fato essa ideia da filosofia expressa de diversas maneiras que demonstram isso, que o homem é colocado nessa condição como se, pelo processo da queda, pelo processo do pecado, o homem fosse sendo aperfeiçoado. É óbvio que nós, como crentes, enxergamos de uma maneira diferente a queda. Estamos vendo aqui justamente isso. O pecado, ele tem seus efeitos, e os seus efeitos na vida de cada um dos homens, ele só pode ser quebrado, digamos assim, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de restauração que Deus dá na vida de cada um. Então, quando cada um dos homens, cada um dos crentes se converte e se torna uma nova criatura, é possível dizer não ao pecado. É possível nessa caminhada difícil dizer não ao pecado. Somos, inclusive, orientados para que façamos isso. Paulo diz isso inúmeras vezes, o próprio Cristo. O nosso modelo deve ser Cristo, como diz Paulo. E Cristo não pecou. Mas a filosofia do mundo vai dizer o quê? Que a queda proporciona ao homem como se fosse uma abertura à razão. E a partir deste momento, o homem começa a crescer intelectualmente, ele começa a crescer moralmente, ele começa a descobrir as coisas, o que é muito engraçado, né? Porque quando a gente olha o relato da queda, é justamente uma queda por conta de um conhecimento. O conhecimento do bem e do mal. Pois até o momento da queda, o homem não reconhecia aquilo que era mal. Nós vamos fazer a leitura aqui de Gênesis 3, que mostra tudo isso, né? Mas só passando por cima. Logo após a queda, o homem e a mulher reconhecem que estavam nus. Então, em um momento, né, há essa mudança de perspectiva e o reconhecimento e o conhecimento daquilo que é mal. Portanto, né, nós entendemos que as coisas foram criadas dessa maneira, com esse status. É importante mantermos isso muito claro, porque algumas linhas de pensamento, inclusive cristãs, vão discordar nesse ponto. Vão ter algum outro alinhamento ali que não fazem sentido. Mas Deus criou todas as coisas perfeitamente. E o que o pecado faz é justamente arruinar a criação. Então aquilo que era justiça, que estava no homem, se torna em culpa. Aquilo que era santidade, pois o homem criou um homem santo, se torna em impureza. Por isso o homem olha para si mesmo. E a partir de agora o homem tem essa capacidade de olhar para si e enxergar a maldade, porque ele já não tem mais essa santidade, ele não tem mais esse estado de pureza. Toda aquela glória que havia se torna em vergonha. A bem-aventurança que havia sobre o homem, imaginem, irmãos, a gente viver num lugar onde o próprio Deus vem conversar conosco, e que temos tudo à disposição, que acabamos de ver tudo aquilo sendo criado, e nos é dado ainda
um status acima dessa criação, colocando nome em cada uma dessas coisas, tendo essa capacidade de gerir isso de uma maneira tão esplendorosa, não há comparação, né? Mesmo assim, essa bem-aventurança de toda essa realidade se torna miséria. O homem passa a sofrer com a fome, o frio, né? Essa harmonia que havia no estado inicial se torna uma desordem. O mundo, a partir desse momento, se torna um caos. Um caos que vai sendo... que vai aumentando a cada momento. Nós vemos isso pelo próprio surgimento dos filhos de Adão e Eva. Né? Filho brigando com filho, violência, assassinato, ódio. Então esse caos somente começa lá em Gênesis 3. Ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Mas se a gente olhasse para as grandes guerras com esse olhar, tudo faria sentido. Tudo faria sentido. Porque parece insanidade que um homem brigue com outro homem, guerreie com outro homem, tenha discordâncias a ponto de ter que chegar em vias de fato com outra pessoa. Mas é muito maior do que tudo isso. As pessoas, elas são realmente comandadas por esse pecado. Não há nada aqui de uma evolução, como alguns irão defender. O homem não evoluiu a partir da queda. Algumas linhas filosóficas dizem isso, que a queda justamente faz com que o homem tire a venda dos olhos, que tire essa cela que o prendia, e a partir deste momento ele passa a adquirir conhecimento, ele passa a adotar um padrão de pensamento baseado no racionalismo. Não há nada disso, irmãos. O pecado é cruel, o pecado é mau. Não há como conversarmos, dialogarmos com esse tipo de coisa. Mas a grande questão é, de onde veio o mal? Essa é a grande pergunta, a chamada teodiceia. Como se relaciona um Deus que é santo com um mundo que é mau? Com uma criação que caiu na maldade, que caiu no pecado, que encontra prazer no pecado. Então, se antes o homem encontrava prazer em Deus, em comunhão perfeita com Ele, agora o homem encontra prazer justamente no inverso, na ausência de Deus, no pecado, numa vida egoísta, numa vida que é voltada somente para si. E se olhássemos a partir de Gênesis 3, onde ocorre a queda, seria loucura pensar que o homem, inclusive, criaria deuses para si. É como se realmente o homem entendesse que o Deus verdadeiro, o Deus único, nessa condição em que ocorre o pecado e esse rompimento no relacionamento com Deus, faz com que o homem tenha que suprir essa necessidade de sua existência. Essa necessidade realmente existe em cada um dos homens, de encontrarmos a Deus, de encontrarmos o nosso Criador. Mas já que o nosso Criador verdadeiro, realmente foi traído por nós mesmos, vamos criar outros deuses. Vamos alimentando esse tipo de mentira, para que nós possamos suprir a nossa existência. Mas o fato é, irmãos, a Escritura justifica Deus como sendo um Deus santo, como sendo um Deus justo. Nós vamos caminhar por algumas passagens agora. E por que é importante nós fazermos isso? Para antes de conversarmos acerca desse assunto de maneira mais aprofundada, vejam que nós nem lemos ainda Gênesis 3, que fala da queda. Mas a ideia é construirmos este arcabouço inicial que mostra que Deus não tem nada a ver com o pecado. Deus utiliza o pecado para seus fins, obviamente, que são sempre fins bons, santos, justos. Mas Deus não é de forma alguma o criador do pecado. Não é Deus que vai tentar o homem com o pecado. Nós sabemos quem faz isso. Então nós precisamos pontuar aqui alguns textos. Então nós colocamos aqui, irmãos,
várias passagens, tá? Primeiro, as Escrituras mostram que Deus é um Deus justo, que Ele é um Deus santo, que Ele é afastado da impiedade, Ele não pode ser um Deus ímpio. Faz parte da sua própria natureza ser o inverso disso. A verdade não pode coabitar com a mentira, não há como isso acontecer. Então temos alguns textos aqui, eu convido os irmãos para, conforme a gente for passando, abrirem junto conosco para a gente fazer essa verificação em conjunto, né? Deuteronômio 32:4, primeiro texto. E a palavra diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Aqui nós vemos ainda, né, no Pentateuco, lá no início das Escrituras, essas afirmações aqui poderosas. Que as obras de Deus são perfeitas. Se as obras de Deus são perfeitas, irmãos, não há como haver algum tipo de defeito de fabricação na criação do homem. Não, que Deus criou o homem, mas há de fato alguma coisa falhou ali, alguma coisa não deu certo e o homem pecou por conta disso. Alguns defendem isso. Que a criação do homem não foi uma criação perfeita. Nós veremos mais adiante que o que ocorre não é nada disso. O pecado se inseriu no mundo por responsabilidade única do homem, mas Deus deu a possibilidade para que o homem não pecasse. E Deus deu todos os recursos possíveis para que o homem não precisasse de nada disso. Mas enfim, ainda assim o homem incorre no pecado, né? Então as obras de Deus são perfeitas, os seus caminhos são juízo. Ou seja, Deus é justo em todos os seus caminhos, em tudo que Ele faz. Há justiça, não há injustiça, não há inverdade, não há esse tipo de impiedade. Nada disso, irmãos. Deus é perfeito, Ele é justo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Portanto, nós vemos aqui, irmãos, somente um versículo que nós olhamos até agora, mas que já mostra claramente que não há como nós aliarmos essa ideia de que Deus é o criador do pecado, ou que Deus é o criador do mal, de alguma maneira, porque a sua natureza é completamente outra. A sua natureza é 100% perfeita. Fazendo uma comparação, é como se disséssemos que Cristo teve pecado. Ele é o mesmo Deus. Esse é o grande paradoxo, né, da crença cristã. Ele é três e é um ao mesmo tempo. Mas é o mesmo Deus. É como se disséssemos que Cristo teve pecado. E muito claramente todos sabemos que ele não teve. Pois se o tivesse, obviamente, não teria como expiar os pecados do seu povo. Da mesma forma, Deus Pai. Deus não possui pecado. Outro texto, irmãos, Jó 34:10. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Nos parece bastante claro, irmãos, que a partir do momento que o homem comete o pecado inicial, é como se fosse uma bola de neve. O pecado entra no mundo, a impiedade, a maldade, todas essas coisas fazendo com que os homens cometam todo tipo de perversidade, né, e de maneira sem se preocupar com nada, com sua própria existência, com Deus, com o que Deus vai pensar acerca disso. Então é como se fizéssemos uma comparação. O homem peca porque Deus criou o pecado. Então toda essa maldade do mundo por conta de um Deus que criou esse pecado inicial.
ou proporcionou ao homem esse pecado inicial, para que tudo após isso acontecesse, para que os propósitos dele se cumprissem. Isso não tem como a gente harmonizar essa ideia com o que vimos até agora, de que Deus ele é santo, de que ele é justo, de que seus caminhos são retos, de que ele não caminha em piedade, que ele não pratica a perversidade. Portanto, o pecado está restrito à esfera da responsabilidade humana. Está restrito a essa esfera. Não há como colocarmos isso na conta do Senhor. Salmos 92:15 diz assim, irmãos: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Portanto, faz parte da natureza do Senhor a retidão. Todas essas qualidades que nós estamos vendo aqui, algumas muito parecidas com as outras, mas isso tudo reforça, enfatiza o fato de que Deus, ele é santo. Não há como pensarmos de outra maneira, irmãos. Se pensássemos dessa forma, teríamos que eliminar metade das Escrituras ou mais. Pontos aqui que são tratados diretamente acerca de quem Deus é, de seus atributos. Né? Então, como é que a gente vai espelhar num Deus que é um Deus que tem pecado? É insanidade. Isaías 6:3 diz o seguinte, ó: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu acho interessante a gente sempre pensar, às vezes pela vida prática, cotidiana, a gente esquece um pouco essa questão de que Deus, ele é todo poderoso, de que ele é santo, santo, santo. Mais do que dizer uma vez só que ele é santo, né? Há uma ênfase aqui muito grande, mostrando que de fato Deus, de forma alguma, ele tem algum tipo de mácula na sua natureza. E quando a gente olha para o livro de Apocalipse, que mostra todo o porvir, né, lá no final, assim como lá nos tempos de Moisés, nos momentos em que havia o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, onde Deus se fazia presente ali de uma forma física naquele local, nós vemos lá em Apocalipse o quão absurda é a existência de Deus, a ponto assim das pessoas não conseguirem se aproximar dele, porque nós temos pecado. Os homens não conseguem ter esse contato por conta disso, porque ele é um Deus totalmente santo, ele é puro, ele é limpo, ele é justo. Então esse Deus não pode ter criado o pecado. Não há como nós pensarmos dessa forma. E lembrando que ele é o mesmo, né? Ontem, hoje e eternamente. Ele não deixou de ser santo. Porque nós estamos olhando aqui o Antigo Testamento, tá? Mas será que mudou alguma coisa no período neotestamentário ou após esse período apostólico hoje em dia? Não, Deus não muda. Ele é o mesmo desde a eternidade. Ele está acima do tempo. Mais uma passagem, irmãos. Abacuque 1:13. Né? E Abacuque tem um caráter ali, pelo contexto, né, daí que o profeta passava, né? Ele tem um olhar mais questionador com o Senhor. E mesmo com esse caráter mais de questionar a Deus acerca daquilo que estava acontecendo no mundo, das injustiças que ele estava vendo, ainda assim ele ressalta a natureza de Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Daí ele fala: por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então, a parte inicial, né? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Mostrando mais uma vez aí que não há como conjugarmos essa ideia de que Deus é o autor do pecado, o autor do mal. O texto de 1 João 1,5 mostra que ele é uma luz onde não há trevas.
Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Irmãos, pode soar repetitivo, né? A gente ficar falando sobre essa questão aqui dos atributos de Deus, mas é importante ressaltarmos isso para nós começarmos da maneira apropriada os estudos acerca da doutrina do pecado. Portanto, Deus é tudo isso que temos visto aqui. Ele é justo, Ele é santo, Ele é reto, Ele não tem contato com impiedade, Ele é luz, onde não há trevas. Ele seria incapaz de cometer o mal. Em outras palavras, é isso que nós estamos dizendo. A natureza de Deus é totalmente santa. Ele seria incapaz de ser o autor do mal. Mas há mais. Em Tiago 1,13 é dito que ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Nós vemos algumas passagens, né, acerca de tentação ao longo das Escrituras. Talvez as três mais emblemáticas, né? Vou dizer assim. Seria justamente o início. Gênesis 3, vamos ver daqui a pouco, que é a serpente, né, tentando a mulher. Nós temos na história de Jó também um caráter assim bem interessante a nível da tentação e como ela ocorre, porque o inimigo ele deseja tentar a Jó, mas ao mesmo tempo ele não faz somente após Deus permitir que isso aconteça, que não faz Deus o autor dessa tentação, mas Deus permite todas as coisas, porque obviamente Ele é o Criador soberano. E creio que é a tentação de Cristo, né? Quando o próprio inimigo irá tentá-lo, né? Durante aquele processo de jejum exaustivo pelo qual Cristo passa, lembrando que Cristo era humano, Ele sentiu frio, Ele sentiu sede, né? Ele sentiu fome, e o inimigo vem justamente nesse momento, tentá-lo para que, né? Assim como a serpente fez lá no início, né? Ele questiona, por que esse Deus é tão bom assim, está aí passando frio e fome, né? É como dito lá pela serpente, se Deus ele é esse Deus tão bondoso, por que Ele esconde essa árvore aqui? Mais ou menos isso, em outras palavras, né? Essa árvore do conhecimento do bem e do mal. O que será que tem nessa árvore que faz com que Deus não queira que vocês tenham contato com ela? Então, realmente, o inimigo irá tentar o homem, mas na medida em que isso é permitido por Deus, na medida em que isso cumpre os propósitos santos do Senhor. Mais um texto, irmão, Salmos 36, 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então, mais do que ser a luz, né, Deus proporciona aos homens enxergar aquilo que é bom. Por meio de Cristo, por meio de Deus, nós podemos mudar a nossa conduta, mudar a nossa perspectiva de mundo, a nossa maneira de enxergar as coisas. Então Deus, ele traz essa luz, que não somente é uma luz que fica retida nele, mas que, né, irá iluminar o caminho dos homens. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Portanto, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é agradável, vem do Senhor. Por isso que nós, quando acordamos, quando nos reunimos assim num domingo de manhã, dia do Senhor, nós devemos ter essa ênfase. Um dia lindo, maravilhoso, em que somos possibilitados de vir aqui, nos reunirmos em nome de Cristo,
nenhuma perseguição a nós aqui como crentes. E todas essas coisas boas, essas dádivas, provém do próprio Deus, né? E por isso nós somos gratos, demonstramos a gratidão a Ele. Mas há um ponto interessante aqui também, além dessa parte inicial. É dito que não pode existir variação ou sombra de mudança no Senhor. Será que Deus mudou os seus planos por conta da queda do homem? Será que Deus vai sendo surpreendido no curso da história pelos caminhos que a humanidade toma? Muitos irão defender que sim. Muitos irão defender que sim. Aqueles que acreditam no livre-arbítrio de uma forma assim... Nós já falamos sobre isso no passado. O homem ele tem alguma capacidade de tomar decisões, quando são decisões que, assim, elas estão debaixo do conselho e da soberania de Deus, obviamente, mas torna o homem não um robô, mas alguém que pode realmente e deve seguir um caminho apropriado. Se o homem não tivesse essa mínima capacidade de fazer assim, toda a lei de Deus não teria valor. Então, realmente, o único conselho inicial dado a Adão e Eva, após quebrado, né, seria a única regra que nós teríamos. Mas não, nós encontramos uma série de regras, de preceitos, de leis, de normas da parte do Senhor, para que o homem busque essas coisas e evite outras coisas. Então nós temos ainda essa capacidade. Mas o fato é, o mundo livre, né, que acha que pode tomar todo tipo de decisão, de escolha, ele acredita que Deus vai mudando conforme o homem vai agindo. Então de repente, sei lá, um país se reuniu com outro, decidiram por uma terceira guerra mundial. Nossa, Deus foi surpreendido. Agora talvez Deus vai levantar alguns homens que vão lá buscar, né, corrigir essa situação, o curso da história. Não é assim. Não é assim, né? Deus, ele de fato, ele não muda os seus conselhos, os seus desígnios. Tudo está escrito desde a eternidade. O próprio processo de eleição, né, de seus filhos é dessa maneira, desde a eternidade. Deus não é surpreendido porque alguém demonstrou fé em Cristo. Porque alguém, pela boa locução, pela oratória, pelos argumentos apresentados, resolveu, nossa, vou aceitar Cristo, porque parece certo. Não, Deus sabe de tudo isso desde a eternidade. Ele tem tudo isso estabelecido. Mas nós, homens, devemos agir essa maneira com que a vida é. Mas há mais, irmãos. Eu não coloquei aqui, né? Mas Êxodo 20 nos mostra Deus proibindo o pecado na sua lei. É um texto muito grande, né? Então fica difícil a gente fazer a leitura agora. Mas os irmãos podem dar uma olhada aí, né? Em que as coisas más, elas são proibidas. Em que o pecado, ele é pontuado, mostrando que Deus não deixa de ser santo. O mesmo Deus santo, o mesmo Deus que criou todas as coisas e viu que era bom e agradável, e que nós entendemos que é uma perfeição inicial na criação, ele continua sendo o Deus santo e justo. Então, ele sempre irá demandar do homem essa luta contra o pecado, ou contra a nossa natureza, em outros termos, né? Romanos 2, 14 e 15 nos mostram como a própria consciência do homem, ela tem, né, ela é provida dessa capacidade de identificar aquilo que é pecado, aquilo que não é pecado. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se.
O homem, portanto, tem essa lei inscrita em seu coração, porque o homem é criado à imagem de Deus. Nós conversamos sobre isso durante os estudos em antropologia. Não vou voltar totalmente lá, mas é justamente pelo fato do homem ter sido criado à imagem de Deus que é possível que o homem tenha ainda uma consciência daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Adiante, irmãos. Deus não tem prazer na iniquidade, na impiedade. Salmo 5,4 diz: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Mais uma vez aí reforçando tudo que temos visto até então, irmãos. Porém, mais do que isso, as Escrituras também nos mostram um outro caráter acerca de Deus. Que não somente Ele não é mau, Ele não é o autor do pecado, Ele não subsiste com esse tipo de coisa, mas pelo contrário, Ele odeia o pecado. E Ele demonstra a sua santa ira contra o pecado e aqueles que pecam. Vejamos alguns textos. Salmo 45:7. É dito assim: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Portanto, Deus não é um Deus apático. Não é um Deus que se coloca numa posição em que Ele aceita tudo o que acontece no mundo. Ah, não, mas é um tipo de amor da parte de Deus, que é um amor que se cala, digamos assim. Não, esse não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é um Deus que odeia o pecado, que odeia a iniquidade, que irá aplicar seu julgamento no momento oportuno, que deixa a humanidade em seu próprio curso, justamente porque dentro dos seus propósitos isso irá glorificar a si mesmo. Mas Deus irá, de fato, demonstrar a sua ira contra o pecado. Não porque Ele é um Deus mau, mas porque Ele é um Deus justo. Porque Ele é um Deus santo. Porque todas as coisas boas e agradáveis subsistem nele. Tudo isso provém dele. Portanto, quando vemos um ato de bondade na nossa vida, no nosso dia a dia, sabemos que essa bondade parte do Senhor. Quando vemos um gesto de amor de um irmão por outro, de uma pessoa por outra, sabemos que esse é o amor de Deus. Quer os homens reconheçam ou não. O ímpio também pode fazer coisas boas. Não porque ele seja bom, mas porque ele foi criado à imagem desse Deus. Porque ao homem é proporcionado fazer esse tipo de boa obra. Lembrando que essas boas obras não nos justificam. Voltando aqui na antropologia, essas boas obras não irão justificar o homem. Somente Cristo irá nos justificar. Mas nós não somente podemos fazer as boas obras, como devemos fazer isso. As Escrituras nos mostram. Por amor que temos a Deus, por entendermos a obra magnífica por meio de Cristo, nós fazemos as boas obras. Mais um texto, irmãos. Romanos 1,18. Ah, não, mas Deus está calado diante da impiedade, está calado diante das atrocidades do mundo, está calado diante dessa crescente onda de maldade e violência que assola as nossas gerações. Romanos 1,18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos vai além, né? Paulo vai dizer aqui justamente que o motivo que torna os homens indesculpáveis diante de Deus é o fato de que a lei está inscrita em seu coração, de que eles têm a capacidade de identificar a existência de Deus, talvez de uma maneira muito abstrata, de uma maneira imperfeita,
né? E é por este motivo que Deus nos dá a sua revelação, né? Através das Escrituras, para que possamos conhecê-lo. É o próprio Deus se tornando um Deus pessoal, se tornando a própria palavra, a revelação para o homem. Então, de fato, Deus é um Deus que se revela contra toda impiedade. Ele não é um Deus que está calado. Nós não entendemos os momentos de Deus, né? Nós não entendemos a forma como as coisas ocorrem no curso da história. Mas o fato é, algum dia, no grande dia, haverá um julgamento. Haverá um julgamento, irmãos. E todos nós seremos submetidos a esse crivo de justiça, de bondade, de retidão, de santidade. Nós, obviamente, tendo os pecados perdoados por meio de Cristo. Mas o mundo perdido, que acredita que a queda seja uma evolução, porque a partir disso o homem se desenvolveu, o homem ganhou conhecimento, ele passou a ter essa malícia, né? Digamos assim, para que as coisas sejam feitas de alguma maneira, e cresceu. Esses homens serão colocados diante de Deus. Cada um deles será julgado por Deus. Deus não falha, irmãos. Deus não falha em seus juízos. Romanos 3, 24 a 26, se os irmãos puderem abrir, nos mostra exatamente isso. Né? Deus irá julgar o pecado. E ao mesmo tempo, os seus eleitos irá expiar os pecados dessas pessoas por meio de Cristo. Romanos 3, 24 a 26 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue com propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Primeira coisa, é incrível a maneira como Paulo escreve, né? Eu acho que assim, os teólogos de hoje em dia, eles encontram dificuldade para chegarem nesse nível de clareza. Por isso que a gente entende que Romanos realmente é uma carta doutrinária incrível. A maneira como Paulo coloca as palavras, como ele vai linkando uma coisa com a outra, né? Vai nos contando essa história da redenção que nós temos em Cristo. Mas o fato é, irmãos, nós vemos aqui, né? Em tempo oportuno, Deus irá julgar os homens por seus pecados. E aqueles que serão redimidos em Cristo podem dar glórias, né? Por conta disso. Mas haverá aqueles que não serão salvos. Aqueles que estão entregues ao seu próprio pecado. Então Deus não coexiste com esse tipo de maldade. Deus, de maneira alguma, pode conjugar os seus atributos, que são santos, que são um paralelo para todos nós que vivemos aqui como crentes na nossa vida, nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições, buscando que sejamos bondosos a todo tempo, que tenhamos um olhar santo para todas as coisas, mas por vezes nós julgamos os irmãos, por vezes nós erramos, nós nos alteramos, nós nos perdemos, e por isso todos os dias nós carecemos dessa misericórdia de Deus, carecemos e lembramos do sacrifício de Cristo, porque todos os dias somos lavados também, somos lavados dessas nossas impiedades, dessas nossas dificuldades em obedecermos à vontade de Deus. Então é assim, irmãos, essa é a dinâmica com que nós vemos aqui, a maneira com que Deus trata todas essas coisas. Mas Deus purifica o seu povo. Deus aplica o perdão e a santificação sobre o seu povo, possibilitando, portanto, uma nova conduta, uma nova vida.
nós vemos em 1 Coríntios 1:30, o apóstolo falando: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Cristo é a ponte que liga o homem novamente com Deus. A queda nos mostra o homem tendo um relacionamento rompido com Deus. E nós não lemos ainda Gênesis 3, não sei nem se conseguiremos fazer isso a tempo. Mas passando por cima, logo após a queda, logo após o pecado inicial, o pecado original, o próprio Deus promete de uma maneira que o descendente da mulher pisaria na cabeça dessa serpente. Em teologias chamam isso de proto-evangelho, como se fosse a primeira indicação acerca da obra de Cristo, né, em toda a história. Isso logo após o pecado. Então Deus, nos seus santos desígnios, ele já tinha esse plano da redenção aplicado desde a eternidade. Por isso nós sabemos que a nossa salvação, ela não pode ir embora, não pode escorrer entre os nossos dedos. Porque tudo isso, irmãos, vem do Senhor. Tudo isso vem do próprio Deus. Toda essa soberania incrível com que Ele faz as coisas nos torna, ou deveria nos tornar, com um olhar mais contemplativo acerca de tudo isso. Como Ele é perfeito. Como mesmo diante do pecado humano, Deus tem um plano perfeito de redenção para o homem. Como aquele objetivo inicial que nos parece como uma mudança de curso na vontade de Deus, na verdade não é nada disso. Na verdade não é nada disso. Deus tinha um propósito santo para que, após a queda, tudo acontecesse da maneira como acontece e houvesse de fato essa promessa de um Messias, de alguém que viria da parte do próprio Deus para tirar o pecado do povo. E Deus é super glorificado por isso. Não haveria outra maneira de Deus ser mais glorificado do que por meio do sacrifício de Cristo. Porque nós estamos comparando aqui um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é reto, com um homem que é caído, que tem uma natureza que puxa ele para baixo. Todos nós, irmãos, mesmo, né, na nossa condição como crentes, nós enfrentamos isso. Essas mazelas da nossa natureza. De carregarmos essa natureza ainda. Mas em algum momento nós teremos essa transformação na segunda vinda de Cristo. Tudo isso glorifica a Deus. Olhando para o plano eterno da redenção, tudo isso glorifica a Deus. Portanto, as filosofias que dizem que, na verdade, o homem ele passa a ser melhor após a queda, ou que a queda é necessária para que haja um tipo de libertação, é tão insano isso, irmãos, que há seitas que colocam a serpente como se fosse alguém especial, como se fosse um Deus. Porque a serpente faz com que o homem peque, o homem caia daquele estado de cegueira espiritual, ou cegueira acerca do aspecto racional das coisas, né? E a partir disso o homem se evolui de alguma maneira. É um tipo de evolução barata, né? Um tipo de ideia realmente pecaminosa. Mas é isso, irmãos. Nós já estamos caminhando para o final e nós conseguimos aqui, eu acredito enfatizar o caráter santo e justo de Deus, mostrando que os atributos dele são imutáveis. Deus não muda de forma alguma. Ele continua sendo o mesmo Deus. E esse Deus que criou tudo, a base da perfeição, da bondade, daquilo que realmente é agradável a seus próprios olhos, né? Quando é dito lá em Gênesis 1 que era agradável aquilo que havia sido criado, não é numa perspectiva do escritor, não é numa perspectiva humana,
é na perspectiva do próprio Deus. Portanto, esse mesmo Deus, que é um Deus de perfeição, que é um Deus de bondade, continua sendo o mesmo. E nós temos que lidar com o fato da queda. Entender que a queda não torna Deus menos santo, não torna Ele menos justo ou menos reto, porque Ele permite que o homem caia no pecado. E toda essa transformação, né, aconteça por conta disso. Esse é o ponto inicial, irmãos. Na próxima aula nós vamos aqui começar o relato de Gênesis sobre a queda. Vamos abordar alguns aspectos aqui interessantes, como a questão das árvores ali, né, que estavam no centro daquele jardim. A maneira como isso faz com que essa fuga do homem em pecar, na verdade, traz sobre ele justamente isso como um padrão que é reiterado dali em diante. Que se a gente for olhar para o pecado inicial, para a tentação que é colocada sobre o homem continua todo momento ser tentado dessa forma e peca da mesma maneira de diferentes níveis. Então isso realmente traz esse jugo sobre o homem e outras questões mais. Antes de terminarmos, eu gostaria de abrir aí para os irmãos que quiserem comentar alguma coisa. Por favor, fiquem à vontade. Tá certo, irmãos. Que Deus nos abençoe. Só para finalizar mais uma oração. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pois Tu és um Deus santo, justo, reto. Tu és um Deus em que não existe maldade em Ti, Pai. Nós cremos nisso, Pai. Isso muda a nossa perspectiva. Quando olhamos para toda a história da humanidade, quando olhamos, Pai, para o papel de Cristo na redenção, entendendo, Pai, que Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, um Deus santo e bondoso, que Tua misericórdia, Tua graça se faz em nossas vidas, presentes, ó Deus. Por favor, Pai, nos ajude na empreitada da nossa vida diária, da nossa vida em comunhão, na nossa vida santa para contigo, Deus. Para que sejamos assim, Pai, mais parecidos contigo. Que o exemplo de Cristo realmente esteja à frente de toda a nossa ação, de toda a nossa conduta, Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus. Abençoe também o nosso culto, Pai, neste dia, que é o Teu dia, o dia do Senhor, a ceia que teremos aqui nos momentos posteriores. Esteja com toda a Tua igreja, Pai. É o que nós pedimos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.